Olá, você que nos assiste e acompanha aqui o canal do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Eu me chamo Gilberto, sou tarefeiro do Centro Espírita Anjo da Guarda da cidade de Itajaí, Santa Catarina. E é sempre uma satisfação muito grande poder falar aqui para este público, deste Centro Espírita. E agradecemos desde já o convite para podermos falar um pouquinho, do Evangelho de Jesus, hoje com o tema piedade. Antes, porém, vamos fazer uma prece para depois, logo em seguida, darmos prosseguimento à exposição. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de falarmos sobre o tema de hoje, de estudarmos e também e aprendermos um pouquinho mais a prática da piedade. Deus nos ilumine com o conhecimento desta oportunidade e que a piedade também se espalhe por todos os cantos do mundo, fazendo com que nós possamos enxergar melhor o próximo, auxiliarmos e experimentarmos a verdadeira felicidade que decorre de cada gesto, mesmo que pequenino, pelo bem do próximo. Deus também auxilia o nosso mundo a alcançar cada vez mais a paz, que as guerras e conflitos diminuam, se dissipem e se encerrem. Roguemos também pela saúde física e espiritual de todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, possamos todos alcançar os nossos próprios objetivos, superar os nossos obstáculos e nos melhorarmos, assim como espera Deus, espera Jesus, através dos nossos esforços. Obrigado, Deus, por esta oportunidade e que ela não fique só por aqui. Tenhamos outras oportunidades de estudarmos e nos melhorarmos, trazendo, através de exposições, os seus ensinamentos, colaborando com todos. Deus nos ampare e nos proteja, e que assim seja. Então vamos passar agora à exposição, a que pretendemos trazer para vocês. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item 17, a mensagem da espiritualidade, a piedade. Então vamos lá. Nós temos, logo no começo do capítulo 13, fazer o bem sem ostentação é o início, marca o início do capítulo. E nós extraímos aí um trecho, desse capítulo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, que assim nos diz: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa é uma mensagem muito importante para que nós reflitamos, sobre a maneira pela qual nós fizemos o bem para o próximo. De que maneira? O que estamos pensando, Deus conhece o nosso pensamento, sabe das nossas intenções. E é importante que nós aprendamos, Isso é um aprendizado que não acontece da noite para o dia, Mas é importante que a gente vá praticando aos poucos, essa realização em prol do próximo, todo o benefício que nós fizermos em prol do próximo, sem esperar algo em troca. Comecemos aí, comecemos a pensar nisso com mais carinho, Então vamos lá. O significado de piedade
E a palavra piedade quer dizer compaixão, amparo e benevolência. A origem da palavra piedade vem do latim quietas. Inclusive tem uma figura ali, né, uma imagem alusiva, né, sobre a piedade. E pietas significa devoto ou zeloso. Para os romanos, a piedade era uma virtude muito importante, um dever e devoção. O homem piedoso era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, com a família, a pátria e a sociedade. A palavra piedade foi adquirindo aos poucos o caráter de compaixão, misericórdia, do sentir-se tocado pelas dores do outro. Depois de passado todo esse tempo, desde o Império Romano e com a passagem de Jesus na Terra e suas lições de amor, sabemos que piedade realmente significa compaixão. Então, o item 17 do capítulo 13 do Evangelho nos diz, logo no começo desse item, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, ou seja, da miséria alheia, né? Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. De fato, se nós pudermos compreender o que é a verdadeira felicidade para o ser humano, né, é o sentimento, né, que brota em nós quando fizemos o bem ao próximo verdadeiramente, sem segundas intenções, né? Isso realmente toca muito o nosso coração. É uma satisfação, digamos, inenarrável, né? Nós não temos como traduzir em palavras esse sentimento de fazer o bem verdadeiramente ao próximo, né? E a piedade, né, como disse aí o Espírito, né, Miguel, realmente é algo que chega a ser transformador em nossas vidas, né? E ele está nos ensinando, né, que nós devemos prestar atenção no próximo, nas dificuldades do próximo, né? E devemos nos deixar tocar por esse sentimento e fazer o bem ao próximo verdadeiramente, né? Com um sentimento puro, sem segundas intenções, e lembrando lá no começo do capítulo 13, né, sem tocar trombetas, né, diante de nós. Mais importante ainda também é que nós façamos o bem sem também ficar exigindo, cobrando de Deus alguma recompensa, né? Deixa que Deus sabe o que é melhor para nós. Porém, não fiquemos aí na expectativa, né, fazendo o bem ao próximo, eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me corresponder de alguma forma, me dar algum retorno. Também não é importante isso, né? Não é interessante que a gente pense assim, né? Acerca desse exemplo da piedade, eu destaquei aqui, aliás, alguns trechos de algumas obras para exemplificarmos essa questão da piedade, né? Dentre eles, Amor e Perdão, é o capítulo 14, ditado pela poetisa desencarnada Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier. Então, ela fala de uma maneira bem especial, né? Mas retrata aquilo que aconteceu entre Judas e Jesus, né? Mas principalmente a atitude de Jesus depois, né, do calvário dele. Então, nós temos aí um trecho muito importante que vem exemplificar a verdadeira piedade, o verdadeiro gesto de fazer o bem ao próximo sem esperar absolutamente nada em troca. Judas já estava também desencarnou um pouco antes, e estava numa situação bem difícil, sofrendo muito. E sofrendo porque ele, né, se sentia culpado, extremamente culpado, pesaroso pelo que fez. Existem cenas desse bastidor
que a doutrina espírita vem nos revelar, né? Maria Madalena foi a primeira pessoa, né, que viu Jesus depois do desencarne dele, né? Passados 3 dias da morte de Jesus, ela acabou vendo ele. E aí, o trecho do livro Coração e Vida, de Maria Dolores, né, nos diz o seguinte: Maria, no caso, Madalena, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus, nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Não existe no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, foi a sombra abismal para a grande procura, e, ao reencontrá-lo, amargurado e louco, ao ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Certamente Maria Madalena imaginou que Jesus fosse direto para o céu, mas ele deixou claro, por uma questão de piedade também, né? E é justamente por isso que nós estamos trazendo esse exemplo de piedade no seu máximo grau, né? Jesus sentiu, compadeceu-se do sofrimento do amigo dele, de Judas. E nós poderíamos até esperar, quem sabe, talvez não, né? Para nós espíritas já começamos a entender um pouco diferente. Mas para muitos ainda poderia se imaginar. Judas foi um traidor. Então Jesus não tem mais não tem motivo algum para pensar nele, perdoá-lo e assim por diante. Muito pelo contrário. E essa cena de bastidor, veja que Jesus não permitiu sequer que tocasse trombetas pelo ato que ele fez, que ele cometeu, né? Em favor de Judas. Ele foi lá, olha só, ele foi lá na região onde Judas estava sofrendo. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te faz descer antes de procurar a luz do Pai? Pela concepção aqui, nós vemos que essa pessoa deveria ser muito importante, porque Jesus foi procurá-la. Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que gesto de piedade incrível, né? Muito acima da nossa capacidade, talvez, de compreender, né, que é essa tal piedade, né? Mas está aí, né? A doutrina espírita traz esse exemplo para nós, para que gravemos bem na mente a importância, né, do gesto em si, mas também a forma como ele realizou esse gesto. Exatamente como ele coloca no início do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez sem alarme, sem esperar reconhecimento. Aliás, a humanidade não viu isso praticamente, né? Só os espíritos superiores depois foram tomar conhecimento. E vamos entender ainda um pouco mais
temos uma outra obra que vai falar também sobre esse tema, né? Sobre esse detalhe aí na história. Esse detalhe de suma importância. Vejamos. Aí nós temos do livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier, o irmão X, Humberto de Campos, também fala sobre o tema. Vamos, olha lá. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Olha só a discrição de Jesus, né? A exemplificação na sua mais importante, sua mais sublime forma, né? Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. E no Evangelho, nós voltando, né, um pouquinho mais sobre a lição, né, da mensagem que o Sr. Kardec inseriu, né, o item 17, nós continuando a leitura, a piedade bem sentida é amor. E foi isso que Jesus acabou de nos demonstrar através das psicografias que acabamos de ler, né? Amor é devotamento. Devotamento é ouvido, ou seja, esquecimento de si mesmo, e esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. E o exemplo está aí, né? Como ele fez, qual foi o gesto dele em relação a Judas, né? Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, ou seja, que a pureza maior, né, a gente vai encontrar somente em Jesus, né? Quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Sobre a piedade, né, nós temos aí, acompanhando, né, esse exemplo de Jesus, né, que acabamos de ver nas outras obras, de Humberto de Campos e a Dolores, nós temos uma lição super importante, trazida do livro Florações Evangélicas. E Joana de Ângeles, no capítulo 58, fala dessa piedade fraternal, que foi o que Jesus praticou, né? Não só explicou ela, né, a todos nós, mas também praticou ela. Vejamos. Perfeitamente natural é o sentimento de compaixão pelos que padecem aflições inominadas no carreiro das provações humanas. A piedade fraternal, que é amor em começo, filha dileta da caridade excelsa, logo descobre como coparticipar de todo esse triste festival de angústias no cenário desolador das dores humanas. A piedade é um sentimento multifaz, que todos devemos agasalhar no coração. Como a verdade que Jesus se compadeceu da pobre mulher surpreendida em adultério, que ignorava a sandice atormentadora e a obsessão de que era objeto, convém não esqueçamos que, ante a surra da ingratidão geral que o levou à cruz, o seu último pensamento e suas últimas palavras foram a rogativa ao Pai para que perdoasse os crucificadores e os traidores, pois que eles não sabiam o que estavam a fazer, ensinando com a eloquência do exemplo a mais sublime página da piedade fraternal, que continua qual luminoso roteiro para o homem através dos tempos sem fim, até o dia em que seja possível a perfeita fraternidade universal. E trazendo, né, para o exemplo
que nós acabamos de ler das outras obras, veja que Jesus fez isso, né? Praticou ainda mais a piedade, não só para com o povo que levou ele à cruz, mas também para aquele, né, que a história narra como sendo um participante, né, do Calvário de Jesus, né? Uma personagem que muito foi hostilizada, né? O Judas foi muito, e ainda é lembrado no nosso planeta ainda como sendo alguém ainda a ser muito hostilizado. Mas Jesus, através da piedade e de outros vários ensinamentos, porque aí nós estamos só focando num ponto, mas esse exemplo em si, ele tem uma diversidade de ensinamentos, né? Temos aí, hoje, né, falando sobre a piedade, um exemplo fantástico, e que nós não podemos nunca, né, desprezá-lo, porque ele é muito eloquente, né? Muito bem, o Evangelho ainda, a mensagem, né, sobre a piedade, nos traz ainda que o sentimento mais apropriado a fazer que progridas, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. E olha só que advertência super importante. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Devemos temer esse fato, né? Não sentir nada quando a gente vê a dor do próximo. E a doutrina espírita, através dessa mensagem, vem, né, corroborar o pensamento de Jesus e as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, né? Através do seu evangelho. Veja, a mensagem ainda nos diz: grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para o benfeitor, no caso, né, se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo, um amigo, como Jesus mesmo colocou, né? A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bourdieu, 1862. Então, nós tivemos aí o ensinamento, mas também tivemos a exemplificação, não só o exemplo do caso de Judas, né, que não é tão conhecido, e a doutrina espírita que pôde nos trazer essa bênção, né, que foi esse ensinamento através do exemplo, mas também, né, da mulher adúltera, que Jesus não condenou, se apiedou dela também, né, e outros tantos exemplos nós podemos extrair dos textos bíblicos, né, a respeito da piedade. E de suma importância lembrarmos que todos esses gestos do qual nós estamos aqui falando, né, tem uma essência primordial, que é fazer o bem sem esperar algo em troca, né, fazer o bem sem que se toque trombetas, né, como diz no Evangelho, em nosso favor. Fazer o bem em silêncio, né, sem alarde, para que a gente possa aprender, né, os caminhos de Jesus, né, os exemplos, os ensinamentos de Jesus. Para encerrarmos aqui essa exposição, nós vamos trazer aqui mais um trecho de uma obra da Dolores, né, de uma mensagem dela, psicografada por Chico Xavier, que complementa, que dá o encerramento, né, sobre essa questão da piedade, conforme o interesse de Jesus por Judas. Então, vejam que, no caso, Jesus fez o primeiro contato, né? Ele não esqueceu de Judas, foi lá, procurou Judas e procurou ajudá-lo.
Só que não ficou por isso, né? A situação de Judas não iria se transformar da noite para o dia. Não é assim que funciona, né? Judas precisou se arrepender, né? Compreender o erro que cometeu, né? Precisou reparar o erro, né? Para depois ele se reerguer. Então, esse processo, essa oportunidade que Deus nos dá através da reencarnação, e aí tem mais um ensinamento, de tantos ensinamentos que a gente pode extrair, né? Essa oportunidade, essas novas chances que a gente tem através da reencarnação, toda essa questão ligada a chance, né, a nova chance que Judas teve, ou as novas chances, teve a participação de alguém muito especial, né? Obviamente, Jesus não poderia ali sanar o problema de Judas e burlar, né, as leis divinas, né? Jesus apenas cumpriu o papel que estava ao seu alcance, segundo as leis divinas, foi lá, amparou Judas, mas deixou alguém muito especial para colaborar nesse processo de reabilitação de Judas. Vamos ver aqui os próximos 2 slides. Vamos lá. Nós temos aqui a obra Momentos de Ouro, Espíritos Diversos. E dentro desse livro nós temos um capítulo que fala sobre o retrato de mãe, né? Essa mensagem foi ditada por Maria Dolores. Prestemos atenção, né, nesse trecho poético, digamos assim, mas muito eloquente. Lembrando, né, que a piedade aí se fez presente na sua mais sublime essência. Então vamos lá. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava, solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Ainda assim, disse a dama docemente. Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Portanto, maior exemplo, né, de piedade
que esse, bom, temos vários, né? Mas um dos grandes exemplos de piedade que nós podemos relembrar, né? De todas as histórias que a gente conhece, temos situações bem difíceis, mas confesso a vocês que esse é um dos grandes exemplos, porque marcou não só a vida de Judas, né? Marcou na história também acontecimentos ligados ao próprio Jesus, né? E possui esse fato, esses acontecimentos possuem uma eloquência muito grande. Mas a maneira pela qual Jesus tratou Judas, a maneira pela qual ele designou Maria, né? Maria foi designada para atender o caso de Judas, nos faz lembrar que quando nós fizemos o bem ao próximo, às vezes nós podemos estar nos deparando com alguém que cometeu algum delito, alguma falha grave, mas esse ensinamento nos faz lembrar a questão do não julgamento, né? Quem somos nós para estar julgando o próximo? E às vezes a gente encontra um estranho, está numa situação muito penosa e nós não devemos, né, pensar no que aconteceu com ele, por que ele chegou a esse ponto, criticá-lo, não quer trabalhar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, né? Ou nós podemos criticar também um parente, um amigo, que está, às vezes, numa situação tão difícil, né, na caminhada dele, alguma falha, alguma coisa aconteceu, né, uma expiação, uma prova muito forte, e ao invés de ajudá-lo, a gente questiona, a gente machuca ainda mais o sentimento da pessoa, né? Lembremos que Jesus, Deus, nos amam incondicionalmente. E por maiores que são os nossos erros, mesmo assim, eles nos perdoam. Obviamente, as leis divinas nos submetem à devida reparação. Nada mais justo, né? Mas isso é uma conta com a qual nós devemos acertá-la com Deus. Porque nenhum de nós, né, temos condições de servir de exemplo como Jesus serviu, né, para o próximo. Todos nós aqui temos alguma coisa, né, alguma pendência que nos mantém aqui e que nós precisamos corrigir. Ou é alguma pendência, né, algum ato que a gente possa ter praticado no passado, né, ou também as falhas morais que nós precisamos ainda corrigir. Dentre elas, o julgamento. Né, ainda julgamos muito e nós precisamos realmente, através da prática de exemplos como esse, né, em decorrência desses exemplos, nós podemos praticar para com o próximo e irmos nos melhorando pouco a pouco, né? Mas que nós não fiquemos estacionados. Esse é o interesse, né, da exposição de hoje. Que nós acordemos para a realidade e não fiquemos estacionados. Não pensemos que a dor do outro é com o outro, o problema do outro. Se nós pudermos ajudar, que o façamos. Nem que seja um pouquinho, não precisa ser uma doação de bens, alimentos, só isso para poder servir como um gesto de uma atitude piedosa, né? Mas, às vezes, como diz, um aperto de mão, um abraço, um tempinho para poder ouvir a dor do próximo, a situação difícil que ele está atravessando, para permitir o desabafo dessa pessoa, tudo isso colabora. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui. Esperamos, né, numa outra oportunidade, trazer mais algum ensinamento que serve especificamente para nós mesmos, né? Gratidão por você estar aqui, né? E que Deus nos abençoe e nos ampare e nos auxilie sempre nessa caminhada. Então, chegamos ao final da exposição de hoje. Queremos agradecer profundamente, né, o convite do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo e externarmos aqui a nossa gratidão e enviar o nosso abraço a todas as pessoas, né, que fazem parte do Centro Espírita, os tarefeiros, os trabalhadores, a diretoria da casa, e também a todas as pessoas, né, que acompanham, né, os trabalhos do Centro Espírita, que frequentam a casa,
que assistem, né, às exposições. Nosso muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada, né, de poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, encerrando, nós vamos realizar a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, reconhecidos pela nossa fraqueza, nossa deficiência moral, e a oportunidade que temos de relembrar, de repassar os estudos do Evangelho de Jesus através da exposição sobre esse tema tão fantástico, tão importante, que toca a nossa alma, que é a piedade. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado a Jesus, que teve o carinho e a paciência de nos trazer, através da espiritualidade amiga, esse fantástico, né, conhecimento. Obrigado, Senhor Deus, Mestre Jesus, pela piedade que vocês têm para conosco, em acreditar que possamos nos melhorar, nos dando a mais uma oportunidade através da presente, da atual encarnação. Gratidão, Senhor Deus, nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.